O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, meus amigos, graça e paz do Senhor possa estar com todos vós. Pela graça de Deus, já estamos no quarto dia da semana e louvamos ao nosso Deus que tem nos guardado, nos protegido de todo mal. E, acima de tudo, nos guardou durante a noite e nos concedeu esta bênção e o privilégio de podermos estar aqui mais um dia a estudar a Sua palavra, a nos envolver-nos mais com este tema, o grande conflito. Meu querido amigo, quero saudar a todos os novos inscritos no nosso canal e desejo que, ao desfrutarem aqui dessas bênçãos diárias, possamos todos crescer na graça e na estatura de Cristo. E quando Cristo manifestar na sua glória, todos unidos no amor do Senhor, possamos dizer: Eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos. Quero pedir-vos o nosso favor de poder continuar a partilhar, a fazer o seu like, a solicitar os seus amigos a se inscrever no canal e também, olha, a partilhar nas vossas redes sociais, porque é muito importante isto. Vamos passar ao nosso assunto de hoje, mas antes vamos tomar o nosso tempo de oração, que é fundamental para a compreensão da palavra do Senhor. Vamos orar? Ó nosso Deus, amado Pai, eterno Salvador Jesus Cristo, Deus, o Santo Espírito, queremos te agradecer e te louvar pela tua misericórdia e bondade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela graça do Senhor que nos sustém a cada dia. E aqui estamos para estudar a tua palavra. Queremos pedir que teu Espírito nos conduza, os teus anjos nos cerquem e a voz do Senhor repreenda o mal. Abençoa cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo neste momento este estudo. Que o Senhor possa os levar ao entendimento. Em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Prezado amigo, ontem nós estudamos o tema muito fundamental e importante dentro do primeiro capítulo, Predito o Destino do Mundo. E nós vimos que os discípulos ficaram admirados, né, com o templo, viram o templo magnificente e dirigiram para Jesus, dizendo a Jesus: Vês aquele templo tão especial, tão magnificente? Realmente era magnificente. E ficou para que hoje pudéssemos dar a resposta de Jesus aos discípulos. Estamos estudando esse tema, Predito o Destino do Mundo, e o tema de hoje é Pedra sobre Pedra. Pedra sobre pedra. Os discípulos chamaram a atenção do mestre dizendo: Que pedras, que construções! Porque Jesus tinha abandonado o templo pela última vez e retirou-se também do templo à glória e subindo ao monte das oliveiras. Os discípulos apontaram a Jesus as pedras maciças, de mármore branco que fora construído o templo. Jesus replicou solene e surpreendentemente: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Uau! Aquelas pedras maciças serem derrubadas? O Senhor dissera aos discípulos que viria uma segunda vez. Jesus tinha abordado os discípulos que ele iria ao céu e voltaria. Daí, com a menção dos juízos sobre Jerusalém, volveram o pensamento para aquela vinda e perguntaram:
Quando sucederão estas coisas e que sinal haverá de tua vinda e da consumação dos séculos? Mateus 24, verso 3. Reparem, meus amigos, os discípulos estavam todos satisfeitos e empolgados com o templo, que era magnífico, e quando Jesus faz essa declaração de que não ficaria pedra sobre pedra deste templo que não seria derrubado, os discípulos relacionaram aquele invento, aquela destruição, aquela profecia com a segunda vinda que Jesus havia falado. Isso só poderia ser o fim do mundo? Eu penso que eles entenderam que na vinda de Jesus algo catastrófico iria acontecer e que levaria a esse magnífico templo ser destruído. Eles não estavam compreendendo que isto nem era ainda o fim, era apenas um prelúdio daquilo que há de vir. Meus amigos, então Cristo apresentou diante deles um esboço dos principais acontecimentos que ocorreriam antes do final do tempo. A profecia que Jesus proferiu era dupla em seu sentido. Enquanto Jesus falava para os discípulos acerca do que iria acontecer na destruição de Jerusalém, ao mesmo tempo mesclou para eles o que iria acontecer no fim, fazendo da profecia da destruição de Jerusalém um símbolo daquilo que viria sobre o mundo. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Juízos deveriam cair sobre Israel, sim, em virtude de sua rejeição e crucificação do Messias. Em Mateus 24, verso 15 e 16, e também podem abrir a Bíblia e ver em Lucas 21, verso 20 e 21, Jesus disse para os discípulos: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Meus amigos, essa declaração de Jesus, ela tinha dupla significação. Os discípulos deveriam ser vigilantes. Os discípulos deveriam compreender o que era realmente essa abominação da desolação que o profeta Daniel havia falado anos, centenas de anos antes de Jesus vir a este mundo. Era necessário um estudo da profecia de Daniel. E como sabemos que o livro da profecia de Daniel, além de apontar para as coisas que iriam ocorrer no tempo de Jesus, também apontam para as coisas que hão de ocorrer antes da segunda vinda de Jesus nos nossos dias, então vemos aqui o duplo significado das palavras de Jesus. Será que hoje, tal como no tempo da destruição de Jerusalém, houve uma abominação de desolação que apontou para os discípulos que era tempo de fugirem da Judeia para os montes? Será que hoje há uma abominação de desolação que vai apontar para o povo de Deus para fugirem das cidades, fugirem das grandes cidades para os montes ou para as pequenas aldeias e posteriormente para os montes? Claro que sim. Todos que estão estudando a profecia bíblica, todos que estão atentos aos sinais dos tempos, todos que estão compreendendo os detalhes que Cristo deixou escrito através dos profetas, estão arrumando a sua casa, estão arrumando, estão procurando sair das grandes cidades. Como os discípulos, quando viram o sinal, automaticamente obedeceram a palavra do Senhor. E nas próximas lições você vai entender algo fenomenal que ocorreu a quando daquela situação de destruição. Meus amigos, quando os estandartes idolátricos dos romanos fossem erguidos em terra santa, fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. A abominação da desolação
que Daniel havia profetizado e que Jesus confirmou era a presença dos símbolos idolátricos dos romanos a quando do cerco de Jerusalém. Quando os discípulos contemplaram esse cerco, e como a lição vai nos indicar mais tarde, depois houve uma retirada e a seguir veio o segundo cerco. Na primeira retirada, os discípulos então aproveitaram e fugiram. Será que no nosso tempo já houve o primeiro cerco também? Já se manifestou essa abominação da desolação? Os que estão atentos à profecia bíblica já estão vendo essa abominação. Os que desejam escapar não deveriam demorar-se. Os que desejassem escapar não deveriam demorar-se. Jesus disse que ninguém deveria voltar para sua casa se estivesse no campo. Quem estivesse na Judeia saía rapidamente. Por causa de seus pecados, foi anunciada a ira contra Jerusalém. Sua pertinaz incredulidade selou-lhes a sorte. Miqueias 3, verso 9 a 11. Os habitantes de Jerusalém acusaram a Cristo de ser a causa de todas as angústias que lhes tinham sobrevindo em consequência dos seus pecados. Nós sempre procuramos um bode expiatório para acusar. Cristo, que não pecou, foi a causa da destruição e dos males que vieram sobre Jerusalém. Virá um tempo em que alguns também serão indicados como a causa das calamidades que hão de cair sobre o mundo. Quem serão esses? O povo de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Aqueles a quem Satanás tem grande ira serão acusados de causar os males que hão de vir sobre o mundo. Meus amigos, posto que soubessem não ter ele pecado, não ter Jesus nenhum pecado, declararam que sua morte era necessária para a segurança da nação. Concordaram com a decisão do sumo sacerdote de que melhor seria morrer um homem do que perecer toda a nação. João 11, 47 a 53. Será que isto vai repetir novamente neste mundo? É claro que sim, meus amigos. Quando as leis dos homens forem impostas contra a lei de Deus, que nós ontem já vimos, e que haverá um povo que não vai aceitar obedecer às leis dos homens em violação da lei de Deus. A declaração de morte contra esses novamente virá como se fosse a forma de manter segura este planeta Terra. Porque os juízos de Deus, quando começarem a cair, os homens todos guiados pelo espírito do grande apóstata hão de se levantar contra os fiéis filhos de Deus e procurando-lhes destruir para que possam ver paz e segurança. Mas, meus amigos, não haverá paz, tal como o povo de Israel. Pensaram que a morte de Jesus iria lhes trazer segurança, mas não, trouxe-lhes condenação. O mesmo vai acontecer com esse mundo. Por isso que você deve estudar a palavra do Senhor, deve estudar o livro Grande Conflito para conhecer todos esses detalhes e permanecer firme e em pé. Ao mesmo tempo em que mataram seu Salvador porque ele lhes reprovava os pecados, consideravam-se como o povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse dos seus inimigos. É exatamente o que vai acontecer dentro em breve. Quando as leis dos homens tirarem a proteção para os filhos de Deus e for indicado um tempo para matar os povos de Deus, os filhos de Deus, os que guardam os mandamentos, os que têm a fé de Jesus, os que foram salvos pela graça de Cristo, lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que os condenarão vão achar que são favorecidos do Senhor, que estão a fazer uma boa obra, que ainda terão proteção do Senhor. Mas, meu amigo, de acordo com a profecia bíblica, eles estarão condenando-se para sempre, assim como o povo de Israel. Meu amigo, eu termino por aqui esse estudo e eu quero te convidar a continuar a estudar a palavra do Senhor. Pare para refletir
sobre o que aconteceu com o povo de Israel e veja se a tua vida está em ordem, tal como eu também tenho que ver se a minha vida está em ordem. Que cada um de nós possamos estar atentos. A abominação da desolação será o sinal. E quando esse sinal for visto, que todos possamos ter mente clara e espiritual e discernimento, para que não possamos olhar para as coisas desse mundo, mas fazer aquilo que Jesus disse: quem estiver na telha da casa, no teto, desce, não pegue nada em casa. Por isso é que nós não devemos amar este mundo e as coisas desse mundo. Podemos usá-los, mas não podemos amá-los, porque no tempo da fuga pode ser que será trágico para nós, para todos aqueles que amarem as coisas desse mundo. Eu quero convidar-te a orar para nós fecharmos o nosso estudo de hoje. Amanhã estaremos aqui para continuar a ver o que ocorreu na destruição de Jerusalém. Amado Deus, eterno Pai, pela tua misericórdia, Senhor, nos perdoa e nos ajude a abrir os nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer do teu lado, a nos prepararmos, porque um dia também seremos atacados pelo inimigo, seremos vistos como culpados das calamidades que hão de vir sobre esta terra. E se não estivermos prontos, se não estivermos preparados, é claro que vamos cair e fraquejar. Dá-nos o teu poder. Continua a abençoar esses estudos, abençoe cada pessoa que os assiste e que cada um possa tirar lições importantes para a sua vida espiritual e se fortalecer na graça e no amor de Cristo, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Dá-nos a tua paz e guarda os nossos pés de não tropeçarem. Suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, tenha uma boa quarta-feira e espero que você tenha o privilégio de poder ser guiado pelo Espírito Santo e protegido pelos anjos ao longo deste dia. Amanhã estarei aqui de volta e eu espero e conto contigo. Não esqueça de partilhar o estudo com os teus amigos e na tua rede social. Deixa o teu like, que é importante, porque isto vai ajudar o canal a ser mais visto por mais pessoas. Um grande abraço. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.